Então, vamos estudar a semântica dos conectivos, né? Ou o que a gente chama de regras de avaliação dos conectivos, tá? Que é dizer se a proposição com os conectivos é verdadeira ou falsa, né? Os valores lógicos. Então, a gente tem, para começar, a regra de avaliação da negação, tá? Que pode ser o til ou o L deitado negação, né? Então, ó, uma proposição com P, né? Se eu fosse montar a tabela do zero, vou apagar aqui só os valores lógicos, né? Se eu for analisar só a negação, eu vou ter só uma proposição P, né? Então, ó, eu coloco o P e o não P, tá? Na tabelinha. Beleza. Eu sei que uma proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Aí, se eu quiser saber o valor lógico da negação de P, é só inverter os valores lógicos. Então, ó, a linha que ficou V fica F e a linha que está F fica V. Então, se P for verdadeiro, não P é falso, né? Se P for falso, não P é verdadeiro, tá? Só inverter os valores lógicos, né? Essa é a regra de avaliação da negação. A próxima é da conjunção, tá? Eu deixei aqui a conjunção, só que eu vou apagar para a gente fazer junto. Como é que é a regra da conjunção? Né? A gente pega ela pela exceção, né? Para ficar mais fácil de decorar, né? A gente pega um caso isolado, onde é fácil a gente decorar, né? Então, ó, a regra da conjunção, né, que é o nosso conectivo E, né, a gente decora como? P e Q, a gente decora sabendo que P e Q é verdadeiro só se ambos forem verdadeiros. Então, ó, P e Q juntos, né, duas proposições, né, P e Q juntos, serão verdadeiras, né, quando ambos são verdadeiros, tá? Então, ó, eu monto uma coluna para o P, proposição, monto uma coluna para o Q e para o P e Q, que é o que a gente quer julgar, né? Agora eu vou botar os valores lógicos, né? P e Q podem ser ambos verdadeiros, né? Eu posso ter o primeiro verdadeiro e o Q falso. Eu posso ter o P falso e o Q verdadeiro. E posso ter ambos falsos, tá? Fazendo desse jeito, você monta todas as possibilidades e fica mais organizado, né? Agora o P e o Q, a gente vai pegar pela nossa regrinha. Eu sei que eles são verdadeiros quando ambos são verdadeiros. Aonde os dois são verdadeiros? Na primeira linha, né? Então, na primeira linha, P e Q é verdadeiro, né? Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Em qualquer outro caso, vai ser falso, né? Então, ó, quando P for verdadeiro e Q for falso, né? Quando P for verdadeiro e o Q for falso, né? P e Q será falso, tá? E assim por diante, né? Quaisquer outro caso vão ser falsos. Então, essa é a regra do E, né? Da nossa conjunção. Certo? Agora a nossa disjunção, tá? Vou apagar aqui para a gente fazer junto. A nossa disjunção, a regra é o seguinte: P ou Q, né? A disjunção conectivo ou, né? P ou Q só é falso se ambos forem falsos. Então, ó, já deixei aqui, coluna para o P, para o Q e os dois com conectivo, que é o que eu quero julgar, né? E agora eu vou montar os valores lógicos. Pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso e falso, né? Agora o conectivo, né? P ou Q. Eu sei que ele só vai ser falso se os dois forem falsos, ó. Então ele só é falso aqui na última, né? Onde os dois são falsos. Qualquer outro caso, fica verdadeiro, tá? Então montei a tabela para a disjunção. E agora vamos ver uma aplicação, né? Um exemplo, tá? Só para aplicar isso tudo. Eu vou passar esses três, aí a implicação e a bimplicação, né? Que é o se então e o se somente se, né? Fica para o próximo vídeo. Então, ó, tá aí um exemplo para aplicação, tá? Ele diz o quê? A negação de 8 mais 2 igual a 11, que aqui eu já posso considerar como uma proposição, né? Então, eu vou considerar isso como uma proposição P, tá? P, que é 8 mais 2 igual a 11. E eu sei que isso é uma proposição falsa, né? Porque 8 mais 2 é 10. Então, ele quer a negação, ele fala que a negação de P, né? E uma outra proposição Q, que é 2 ao cubo, né? Maior
que 3 ao quadrado. Certo? E essa proposição Q que ele deu, eu sei que é falsa também, porque 2 ao cubo é 8, e 8 não é maior que 3 ao quadrado, que é 9, tá? Então essa proposição é falsa que ele deu. Então já tem aqui os valores lógicos de P e Q, né? Ó, já tem os valores lógicos de P e Q, né? Ou seja, eu sei que P é falso e o Q é falso, né? Porém, se o P é falso, tá, galera? O não P é verdadeiro, que a gente viu que a gente inverte o valor lógico, né? Se o P é falso, eu sei que o não P, que é isso tudo aqui, eu sei que é verdadeiro, tá? E esse daqui eu já sei que ele é falso. Então, ó, só tem que olhar na tabela do E, como é que fica a nossa situação para quando o primeiro caso é verdadeiro e o segundo é falso, tá? Só tem que olhar lá na tabela do E. Aqui eu ia montar a tabela, né? Mas na verdade nem preciso montar porque eu já tenho essa tabela do E, tá? Só preciso ver o caso em que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, ó, na tabela do E, né? O caso em que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, né? Resulta falso o conectivo, né? Então, ó, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, isso resulta falso. Então essa proposição inteira é falsa, tá? Essa é uma aplicação aí pro nosso exercício. Eu não precisei nem montar a tabela toda. Mas caso a gente esqueça, né, a gente monta, tá? A tabela rapidinho. A tabela é rápido também, né?